Durante a pregação eu vou passear um pouquinho nesse texto, aí você deixa a sua Bíblia aberta, porque aí você vai conferindo, você vai lendo junto. Mas vamos ler juntos agora a partir do versículo 14. Tiago 2, versículo 14. Que vai dizer de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E você glorifica a Deus junto comigo por essa palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a gente vive numa geração que se fala muito de fé. Se fala muito que a gente precisa ter fé para vencer, que a gente precisa ter fé para conquistar, que a gente precisa ter fé para receber, fé para alcançar os nossos objetivos. Mas Tiago aqui está apontando uma fé de forma diferente. Tiago aqui ele nos faz uma pergunta extremamente desconfortável com todo esse texto que a gente leu juntos. A fé que você diz ter aparece na forma como você vive? Porque existe uma diferença, igreja, entre a gente dizer que acredita em Jesus e a gente realmente seguir a Jesus. Hoje a gente vê, a gente escuta, a gente conhece vários cristãos que se diz cristãos, que em algum momento da sua vida fez a confissão de fé, levantou a mão e aceitou Jesus. A gente vê aí mundo afora como existem pessoas com aparência de cristão, pessoas que se dizem acreditar em Cristo e que está tudo bem, e que são pessoas boas, que não bebe, não fuma, não mata, não rouba, e por isso está tudo bem. Mas aqui Tiago nos convida a olhar além das palavras. Verdade. Se ninguém souber aquilo que você fala, a sua vida ela mostra que você pertence a Cristo? Se ninguém conseguisse ouvir você pela sua vida, pelas suas atitudes, ela mostra que você é cristão? Que você pertence a Cristo? A fé verdadeira ela vai produzir uma transformação visível. Tiago 2,14, como a gente leu, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso essa fé pode salvá-lo? Preste bem atenção que Tiago não diz alguém que tem fé, mas ele
ele fala de alguém que diz que tem fé. Ele está criticando aqui o falar, somente o falar que tem fé. Que é um perigo que a gente encontra hoje em dia, confundir o Evangelho com viver o Evangelho. É verdade. Confundir apenas o conhecer com o de fato viver. É normal, até se tornou normal para a gente hoje em dia. É possível a gente encontrar pessoas que frequentam a igreja, postam versículos nas redes sociais, e é até ouvinte das pregações, até escuta as pregações, seja no culto ou através das redes sociais, através do YouTube. A gente hoje tem muitos meios disponíveis, mas só escuta. E eu quero chamar a sua atenção para ter esse cuidado, porque até conhece a doutrina. Até conhece a doutrina que está aqui na Bíblia, que está escrita. A doutrina que a gente segue, a doutrina que a gente prega. Mas não foi ainda profundamente transformado. Verdade, Deus. Se tornou só um telespectador, só alguém que assiste. Tá, eu vou ao culto, assisto a pregação, eu sou cristão. Mas a vida continua igual. A vida continua sendo vivida da mesma forma que vivia antes de ser cristão, que vivia antes de ter esse encontro com Cristo. A fé bíblica, ela não é apenas você concordar mentalmente que Deus existe, mas ela produz movimento. Quando alguém encontra verdadeiramente Cristo, Cristo começa a transformar essa pessoa. Não só na mente, mas na certeza, na vida, no modo como se comporta, na forma como age. A fé bíblica, ela mexe na nossa vida, ela não fica só na nossa mente. Verdade, Deus. Tiago trouxe aqui o exemplo do irmão necessitado, como a gente leu. Se alguém por acaso está passando por essa necessidade, precisando de roupa, precisando de alimento, e a gente só olhar para ele e disser: vai em paz, Deus te abençoe, se alimente, se aqueça, e Deus te abençoe, sem a gente fazer nada por isso, o que é que a gente está fazendo? Isso é muito forte, porque ele mostra que uma fé que não toca a prática da vida é uma fé morta. Não adianta a gente falar sobre o amor e continuar tratando as pessoas com desprezo. Não adianta a gente falar sobre santidade e viver escravo daquele pecado escondido. Não adianta a gente dizer Jesus é Senhor, mas viver como se nós fôssemos os próprios donos das nossas vidas. O Evangelho não é apenas para informar a nossa mente, mas transformar o nosso coração e moldar as nossas ações. O grande problema do nosso século que a gente vive hoje é uma fé sem medição. Nunca se conheceu tanto cristãos. Eu costumo conversar com as pessoas a qual eu conheço, e eu sempre pergunto: qual a sua religião? Você é cristão? E eu não conheço um irmão que diz que não é. É raro, eu conto nos dedos o que é de outra religião, o que não acredita, o que fala alguma abobrinha aqui e ali, mas é raro. É um em milhares. Então a gente vê que o povo conhece, o povo sabe, o povo se diz acreditar, mas fica somente no acreditar. Acha que por ser uma pessoa boa não precisa de tudo isso aqui que o Evangelho acompanha, que todas as palavras do Senhor Jesus traz, toda a responsabilidade, toda a renúncia. Verdade, Deus. Não, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu não roubo, eu não mato, eu não falo de ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo o cachorrinho de rua quando eu vejo. Eu sou uma pessoa boa e está tudo certo. Acha que não precisa, por exemplo, estar no culto, estar em comunhão, que isso é religiosidade demais, que isso é exagero demais. Para que esse negócio de estar em culto terça, quinta, domingo? Para que esse negócio de mudar as vestes? O que importa é o meu coração. Jesus, ele conhece o meu coração. Para que mudar tudo isso? Glória. Eu falo isso com
propriedade, igreja, porque quando eu estava distante, mas já conhecendo a palavra, eu usava essas falas. É verdade. Eu usava, mas para satisfazer o meu próprio ego, para conduzir a palavra ao que eu queria, a minha vontade. Eu não preciso estar com uma roupa arrastando no chão. O que importa para Deus é o meu coração. A gente fala como se Deus fosse médico e se importasse somente com os órgãos ali, né? Mas o Evangelho ele não é só isso, ele não quer só nos informar, não é só trazer a consciência para a nossa mente, mas Tiago está apontando diretamente aqui para as obras, para uma mudança, para uma transformação, para algo acontecendo, para uma prática. E essa fé, quando nos encontra, verdadeiramente ela nos transforma. Não tem como a gente ter um encontro com Cristo e permanecer do mesmo jeito. Verdade, Deus. Existem 3 tipos de fé aparentes. A fé intelectual, que é aquela que conhece a doutrina, mas não se rende. E como a gente leu, até os demônios atendem. Tiago 2,19. Até os demônios creem e tremem. Isso destrói totalmente essa ideia de que eu acredito em Deus, então está tudo certo. Tem muita gente que acredita em Deus, que até gosta de Jesus, acha os milagres e tudo mais que tem na Bíblia a coisa mais linda, mas não se rende verdadeiramente para viver essa mudança. Essa fé não acompanha a mudança. E a palavra é bem clara. Tem demônio aqui que é muito mais avançado do que muitos crentes. É verdade, Deus. Porque eles creem e tremem. O crer acompanha uma ação, eles tremem. Eles creem, mas tremem diante do Senhor. Verdade. Até neles acompanha uma ação. Enquanto tem muitos crentes que se dizem cristãos por aí, que fica só no eu acredito e está tudo certo. Isso não muda nada, não traz nenhum movimento para a sua vida. Verdade, Deus. Fica apenas no intelecto, não gera nele nenhum tipo de ação condizente com essa crença. Não traz para ele nenhum tipo de mudança. Continua tudo igual. E existe a fé emocional. É aquele que se emociona, mas não persevera. Como a gente vê lá na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, se você quiser abrir para conferir. Por não ter raiz, por não ter compreensão, é levado pelas emoções. E essa alegria que é plantada naquele momento é levada embora. Vem a angústia, vem a perseguição, vem as preocupações, os desejos desse mundo e sufocam a palavra que foi lançada. Oh, glória! Logo se escandaliza, logo se admira e com isso não persevera. Mas a Bíblia diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Não é só a gente começar, igreja, é a gente continuar. Não é só aquele primeiro amor, porque no começo é muito bom. Quando a gente tem aquele encontro com Jesus e abre o nosso coração por esse evangelho, e a gente não quer saber de nada nem ninguém, somente de Jesus. Verdade. E a gente quer empurrar Jesus a goela abaixo de todo mundo, porque você está fascinado com isso que você acabou de descobrir, com essa verdade que você acabou de descobrir. Quando as vendas são tiradas dos nossos olhos, a gente não quer saber de nada, a gente não quer saber de qualquer outro assunto. Para a gente só importa Jesus. E a gente quer que todo mundo venha nessa com a gente. A gente fala de Jesus para os amigos, fala de Jesus para a família. Onde a gente chega, a gente quer falar de Jesus. É verdade, Pai. Mas esse amor, esse primeiro amor, ele vai se esfriando com o tempo. Se a gente não estiver sempre nutrindo, sempre cuidando, é igual um relacionamento, é igual uma amizade. Quando a gente não começa tudo certo, tudo bem. Com o tempo vem as lutas, vem os problemas, vem as dificuldades, vem as diferenças. Não é diferente na nossa caminhada com Cristo. Verdade. Quando a gente começa a caminhar, vai vir as diferenças.
Você quer de um jeito, Jesus quer de outro. Você acha que é de um jeito e Jesus está dizendo que é de outro. Verdade. Vem o confronto. Aí você tem que negar o seu eu. Você tem que aprender a controlar, a guardar a sua vontade e a obedecer à vontade do Senhor. Meu Deus. Você tem que aprender a confiar nos momentos difíceis, onde para você nada tem jeito, mas existe aquela fé. Existe algo que te promete além daquilo e você tem que aprender a confiar, a descansar. Tem que aprender a amar aqueles que te machucam, a perdoar aqueles que te feriram. E não é fácil. Quando mexe com o nosso jeito, cada um tem o seu, cada um tem a sua personalidade. E em algum momento da caminhada, Cristo vai cutucar isso aí. Verdade. A palavra do Senhor vai cutucar as suas crenças, aquilo que você sempre acreditou, aquilo que você viveu até aquele determinado momento fazendo. E quando você se deparar com isso, nem sempre é fácil. Tem coisa que às vezes você vai lidar melhor, tem coisa que às vezes para você vai ser mais difícil, e assim vai, assim é a caminhada. E aí, no meio desse processo, nem sempre a gente está com aquele amor todo. Mas a palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória. Aquele que continuar essa caminhada, não é só a gente começar, mas é perseverar. É verdade. É perseverar, é resistir, é continuar insistindo. Não desista. Aleluia. Não desista quando vier esses processos, quando vier esse tempo que você vai ser confrontado, que você vai ser questionado, quando vier as lutas, não desista. Persevere, porque é uma promessa para mim e para você. Não sou eu quem estou te prometendo, como um vereador, como um prefeito, quando está querendo algo em troca. Não sou eu, é a palavra do Senhor. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E tem também a fé salvadora. Ela produz frutos. Alguém, por favor, abre em Mateus 13, 22. E enquanto isso, outro abre em João 15, 5. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aquele que teve a boa palavra, ele dá fruto. Aquele que escuta, aquele que a terra é boa, ele dá fruto. Entende que uma coisa acompanha a outra? Ele dá fruto. Ele não só guardou a palavra, ele não só é uma terra boa, mas ele dá fruto. A outra pessoa, por favor, em João 15, 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Glória. Vocês não podem fazer coisa alguma. Quem permanece em mim e eu nele dá muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tudo isso aqui que eu já falei para vocês, a gente não consegue sozinho. Tudo isso aqui que já foi falado, para a gente conseguir executar, é com o próprio Senhor. Precisamos permanecer nele. Não é pela força do nosso braço, não é porque esse galho que está aí na videira fez muita força, mas é porque permaneceu. Aleluia. Permanecendo no Senhor e as suas palavras em nós, daremos frutos. Seguir Jesus envolve tomar a sua cruz. E o que é isso na prática? Porque a gente fala muito sobre. Então eu peguei e coloquei aqui muitos exemplos para vocês colocarem isso na prática, trazer para a sua vida, trazer para a prática.
verdade essa palavra. Tomar a sua cruz, abandonar pecados escondidos, lutar contra desejos da carne, permanecer fiel mesmo quando é difícil, obedecer a Deus acima das emoções, escolher a santidade mesmo num mundo que normalizou o pecado. Essa é a cruz que a gente deve tomar diariamente. A gente tem que abandonar o pecado. Não adianta, igreja, não tem como a gente ficar naquele que é santo e a santidade dele combinar com esse pecado. Não tem como. É verdade, Deus. A responsabilidade de lutar contra os desejos da carne é nossa. Vai existir. A sua carne vai estar ali, vai continuar até perreando dia após dia. Mas a gente tem que lutar contra isso. Não é você deixar e permitir, tá tudo bem. Não, é lutar, é uma luta. É verdade. Tem que permanecer fiel mesmo quando é difícil. Aleluia. Não ser fiel no bom é muito bom. Mas tem que permanecer mesmo quando estiver difícil. E obedecer a Deus acima das suas emoções. Oh, glória. Não somos mais guiados pelo que sente. Eu acho que é isso, eu estou sentindo isso, eu não quero fazer, eu não quero amar, eu não quero perdoar. Porque eu sinto raiva, porque eu sinto tristeza, porque eu sinto mágoa, eu sinto rancor. Não é o que você sente. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Glória. O que é que a palavra do seu Pai diz sobre isso? Olha aí. Seguir Jesus envolve renúncia. Isso se fala de relacionamento. A gente tem que nutrir esse relacionamento. Verdade. A gente tem que cuidar para que esse relacionamento continue bem, continue indo bem. É igual quando você tem um relacionamento, um casamento. Você tem as renúncias que você tem que fazer pelo casamento. Você tem as mudanças que você tem que tomar por conta do casamento. Às vezes um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Mas para poder continuar caminhando e unido num só propósito, uma só visão, a gente tem que deixar algumas coisas de lado. É verdade. Tem que existir essa renúncia. Glória. A gente tem que renunciar o nosso orgulho, o dinheiro, o prazer desse mundo. A gente tem que renunciar. É fácil? Não é, porque você vai estar lutando na sua carne e vai estar querendo isso todos os dias. Vai querer o que é mais fácil, vai querer continuar no conforto, vai querer fazer o que é bom para si. Mas você tem que lutar. Verdade, Deus. Tem que ter a renúncia da aprovação das pessoas. Não lhe importa mais agradar os outros. Você tem que viver e querer agradar a Deus. Tem que renunciar aos entretenimentos e à sua própria vontade. Meu Deus, olha aí. Seguir Jesus envolve também arrependimento. A gente tem que parar de justificar o pecado. Verdade. Parar de justificar, eu fiz isso por causa disso. Se está errado, está errado. A gente tem que lutar contra ele, não querer manter ele como estimação. E não continuar fazendo. Porque é difícil. Se eu não consigo, então tá bom. Não podemos aceitar. A gente tem que querer, acima de tudo, agradar a Deus e voltar-se para Ele sinceramente. Oh, glória! Uma aplicação bem prática disso aqui. Judas e Pedro. Os dois erraram no meio do caminho. Judas, ele apenas sentiu remorso. Ele ficou triste com o que aconteceu, mas ele não se arrependeu. Já Pedro se arrependeu. E a gente vê esse arrependimento gerando mudança. Seguir a Jesus envolve transformação. E como é que isso acontece na prática? É através da palavra. Como alguém consegue fazer isso? Somente criando uma vida de oração, lendo as Escrituras com sinceridade. Você tem que querer aprender. Você tem que querer entender. Não é só por ler, para dizer que leu. Tem que ler
tem que confessar os seus pecados, tem que deixar de lado ambientes que fortaleçam o pecado. Não podemos estar em todo e qualquer lugar. Se aquilo fortalece mais o pecado do que o meu espírito, por que eu vou estar naquele lugar? A gente tem que encher a nossa mente com a verdade. Verdade de Deus. João 8, 31, 32 vai dizer: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Conforme a gente conhece a palavra do Senhor, ela vai trazendo liberdade para a nossa vida. Verdade. Você ganha força de fazer aquilo que você não tem força de fazer sozinho. Você ganha consciência daquilo que você precisa melhorar, que você precisa ajustar. É através da palavra. Glória. E essa fé, ela acompanha a obediência. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus, ele liga a fé com a ação. Ele não separa a fé da obediência. Aleluia. Precisamos entender isso para colocar em prática, para querer colocar em prática. Através da palavra vem a verdade, vem a libertação, porque Ele é a própria verdade, Ele é a palavra. Através de Cristo vem essa consciência. Através da palavra também vem como a gente vai fazer, como a gente vai se comportar. Como eu e você vai conseguir colocar isso em prática se a gente não conhecer a palavra? É verdade. Como a gente vai conseguir saber o que deve ou não fazer se a gente não conhece a palavra? Olha aí. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante, porque na carta aos Efésios, do capítulo 2, o versículo 8 e 9, Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí você pode pensar que aqui Tiago e Paulo estão se contradizendo, mas não é. Paulo está combatendo aqui o legalismo, as pessoas que tentam merecer a salvação, que acham que se pode comprá-la, que acham que através de alguma obra, de alguma coisa que eu faço, eu obtenho a salvação. Paulo está aqui apontando isso, não é por obras, para que ninguém se glorie, para que alguém pense que conseguiu por causa daquilo que fez, mas é graça, mediante a fé. E já Tiago está combatendo aqui a fé falsa e vazia, a fé de só fala, só do falar. Meu Deus. Que a gente diz que tem, mas que não se mexe a respeito. É verdade. Obras não são a raiz da salvação, mas são o fruto dela. E enquanto a gente lê aqui, ele traz a referência de Abraão. E Abraão, ele não apenas disse eu creio, mas a vida dele, as suas ações começaram a revelar isso. A fé verdadeira, ela começa assim, de fato invisível, mas em algum momento ela se torna visível, porque aquilo que Deus faz dentro começa a aparecer fora. Se Cristo realmente entrou, algo muda, os desejos mudam, a direção muda, a relação com o pecado muda. Não significa perfeição instantânea, mas significa guerra contra o pecado, porque o coração que foi regenerado, ele não consegue mais viver confortável longe de Deus. Ele não consegue mais viver na prática do pecado. É verdade. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar e você não consegue mais ficar em paz com coisas que outrora você fazia. Não consegue. Desse jeito. Ele começa a nos confrontar, ele começa a mexer, ele começa a nos inquietar. Pare para pensar na sua vida antes de Jesus. Talvez antes você mentia sem nenhum peso na consciência. Talvez você tinha ações que isso não te trazia nenhum sentimento de culpa, de tristeza, não trazia nenhum sentimento desse tipo para você. Mas quando
conhece Jesus e o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, você já não consegue mais ficar confortável. Aquela mentirinha que você conta incomoda. Às vezes até se você disser uma história, você está contando uma história e você disse que a pessoa falou A mais B e a pessoa só falou A, quando o Espírito Santo traz a consciência, você, meu Deus, eu acabei mentindo. Precisa até contar a história direito para não mentir. Ele traz essa inquietação. O Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração. Então não tem como a gente dizer que fica da mesma forma. É chipa. E algo muito importante, Mateus 7:21 vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E se isso não te assusta, você tem que se preocupar, porque tem algo errado. Ele está falando aqui da gente, os que conhecem, os que são religiosos, os que são pessoas ativas, envolvidas no reino, envolvidas na obra. Quem está falando Senhor, Senhor? Quem é que chama ele de Senhor? É os que conhecem, reconhecem ele como Senhor. Sim, Pai. Mas a maior evidência da nossa fé tem que ser os frutos. Glória. Tem que ser os frutos. Aleluia. Os frutos ele nos acompanha. Em algum momento você vai ter que ter o fruto. Não é do dia para a noite, mas tem que acontecer. Quem tem anos que se diz cristão e nada mudou, tem algo errado. É verdade, Deus. Não é o que eu digo que sou quando eu estou aqui na igreja, por exemplo, mas é quem eu sou quando ninguém está vendo. E essa fé, ela vai produzir esse fruto no cotidiano, na maneira como a gente trata as pessoas, nas nossas decisões, na nossa honestidade, na internet, na sua perseverança. É no secreto, quando você está na sua casa sozinho. É naquilo que você pensa, na pureza dos seus pensamentos. É no meu casamento, no meu caráter, no meu arrependimento. Aleluia. O Evangelho é Cristo se tornando o Senhor da minha vida. E ser um seguidor, ser um discípulo dele, é andar como ele andou, se comportar como ele se comportou. É fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez, e não mais a minha. O que Tiago está nos ensinando aqui não é sobre perfeccionismo, porque os crentes, ainda que verdadeiros, ainda vão falhar. Verdade, Pai. Pedro falhou, Davi falhou, as igrejas do Novo Testamento tinham vários problemas e a gente vê isso nas cartas. Mas existe uma diferença entre você lutar contra o pecado e você viver confortável nele. O Espírito Santo gera esse confronto, como a gente falou, eu já falei aqui anteriormente. Esse confronto, se você sente essa agonia, se você sente essa luta interna, se você chegou inclusive a um culto como esse, agradeça, porque isso é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia dele atuando na nossa vida, para que a gente não seja encaminhado à eternidade, passar a eternidade no inferno. Aleluia. É a misericórdia dele nos alcançando e puxando para perto e trabalhando, dizendo: não, precisa melhorar aqui, isso aqui ainda não está bom, ainda tem muito para crescer, mexe aqui, mexe ali. Lá em João vai dizer que ele é a videira, que o Pai, ele poda para continuar dando fruto. Verdade, e aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. Aleluia! Deus, ele nos ama tanto que antes desse juízo, ele atua com essa misericórdia, nos avisando e nos orientando por amor. Se a gente foi encontrado, se a gente o aceitou e a gente tem essa fé nele, a gente deve honrar essa graça e buscar essa transformação. 2 Coríntios 3:18 vai dizer: somos transformados de glória em glória. O verdadeiro convertido, ele luta.
A gente precisa tomar muito cuidado com essa fé que é apenas emocional. É um evangelho que promete que é tudo bem, está tudo tranquilo. É um evangelho sem cruz. É um cristianismo sem renúncia. É uma igreja que até conhece a Bíblia, mas não vive. Há muito, amada igreja, há muito conhecimento, mas pouca transformação. Verdade, Deus, olha aí. E a Bíblia diz: seres praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Meu Deus! Seres praticantes. Exige aqui um movimento, uma ação. Aleluia. Tiago não está ensinando que a salvação vem por obras, mas ele está ensinando que quando Cristo salva alguém, essa salvação deixa marcas. A verdadeira fé não é algo que você só declara, mas é algo que começa a aparecer na maneira como você vive. Aleluia. E quem vive alimentando a carne continuará produzindo obras da carne. Mas quem permanece em Cristo começa pouco a pouco a produzir frutos de vida. É isso que Tiago está apontando aqui. A fé, ela precisa de obras. A gente precisa se manter em movimento. A gente não pode aceitar. O crente, ele não aceita estar mais em pecado. A gente peca, a gente cai, mas a gente não fica feliz com aquilo. A gente não lida como se estivesse tudo bem. A gente entende que errou e busca melhorar. Aleluia. O Espírito Santo, ele não compactua com isso. Verdade, E Deus, ele é santo. Ele é misericordioso. Ele é amoroso. Num ponto em que ele manifesta essa misericórdia para nos alcançar. Verdade, Deus. Como o hino da harpa que foi louvado hoje cedo. Enquanto cantava, eu meditava em cada letra dele. Enquanto era cantado, eu ficava prestando atenção. Como o Senhor fala, igreja, a gente só precisa estar atento. Se você chegou aqui nesta noite, é por misericórdia. Verdade. É por amor à sua vida, é por cuidado. Verdade, Deus. Se tem algo que você não consegue largar, não consegue deixar de fazer, peça força ao Senhor e Ele dá, Ele te ajuda. Aleluia. Peça ao Espírito Santo, Ele nos deixou um ajudador. Verdade. Ele nos deixou por amor. Você tem alguém do seu lado para lhe ajudar. Tenha fé, essa fé que você diz ter, coloque ela em ação. O hino 113. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Você está convidando Ele a te guiar. Verdade, Pai. Não sou meu, pois me comprastes com teu sangue redentor. Ele te comprou com sangue. Aleluia. Quero a ti viver unido, pela vida até ao fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Fica de pé, igreja. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Estamos declarando, Senhor, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Jesus Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, o Espírito Santo habita em mim e você. Ó, transforma a minha vida. Está entendendo que tem que ter a transformação? Que o nosso querer seja o dele. Aleluia. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Chega, Lúcia, bora cantar. Aleluia. Eu peço que nesse momento você ore.
Você peça ao Senhor, você leve o seu coração a Ele, aquilo que você não tem força de fazer, aquilo que você sabe que precisa melhorar, aquilo que você não consegue sozinho. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus, converse com Ele, aproveite o momento. Me ajuda, Eu não estou falando tudo isso aqui, eu não trago uma mensagem como essa para te trazer peso, para te trazer tristeza, não, mas trazer consciência. Glória! Porque através da consciência a gente vai buscando melhorar, a gente vai Verdade, buscando Deus. evoluir e crescer de glória em glória nessa graça e nesse conhecimento. Vamos louvar juntos, se alegre. Aleluia! Dia a dia vem guiar-me. Meu Jesus e meu Senhor, não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido, pela vida até ao fim. Esse torne-se verdade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Esse torne-se verdade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem a mim, com celeste diretor. Já fizeste me morada, tu és meu dominador. Oh, transforma minha vida, seja meu teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecer, Senhor, pela tua igreja, pelo privilégio de poder falar da tua palavra, Senhor, pelo privilégio de poder ser lavada por esse sangue e ser alcançada, Jesus. Que essa palavra, Senhor, penetre em nosso coração e que a gente consiga colocar em prática, Jesus. Não ser apenas ouvintes, mas praticantes, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática. E abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade.